Receba agora a palavra de Deus. Efésios, capítulo de número 6, do livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 6. O versículo você vai lá no 10, irmãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o que, irmãos? Firmes. Eu sempre digo o seguinte, irmãos. A pessoa, ela acha que ela vai para a igreja e acabaram-se todos os seus problemas. Eu vou para aquela igreja, a igreja essa, a igreja aquela, e não vou ter problemas mais na minha vida. Você está redondamente enganado. Eu costumo dizer assim, olha, antes de você vir para Jesus, você tinha um problema, apenas um, e não tinha solução para ele por nada, para nada. Era um problema e aquilo te atormentava, te perturbava e tudo mais. Quando você vem para Jesus, você deixa de ter um problema e passa a ter 10 mil problemas. Bom, pastor, mas então, que vantagem aí se leva nisso? A vantagem é o seguinte: antes você tinha um problema e nele você estava à beira da morte. Agora você tem 10 mil problemas, só que para cada um dos 10 mil, você tem 100 mil soluções. Esse dia mau, que a palavra de Deus diz aqui, e que nós vamos ver mais à frente, ele existe, irmãos. Ele vem. É dia mau em casa, é dia mau no trabalho, é dia mau na saúde, é dia mau no meio da família, é dia mau financeiramente. O dia mau ele vem. Bom, mas então o que eu tenho que fazer para ficar livre desse dia mau? Aí Jesus começa aqui no 10. No demais, fortalecei-vos em quem? No Senhor. Para aí. É o primeiro passo a ser dado. Qualquer que seja a bênção, ou qualquer que seja a necessidade que você tenha para ser abençoado, ou para alcançar uma bênção que você precisa em qualquer área da tua vida, comece com isso aqui: fortalecei-vos no Senhor. Aí eu volto àquela velha história minha com o povo de Bragança Paulista. Como é que anda a sua vida em oração com Deus? Ah, pastor, não precisa me falar. O dia mau vai vir e vai te derrubar. E se você não acredita, não pague para ver não. Mas se não acredita, escreva, porque o dia que ele vier, você vai lembrar claramente, até dos pontos e das vírgulas que eu estou te falando aqui agora. Ele vai vir e ele vai te derrubar. Ele vai acabar com você. Certo? Como que eu me fortaleço no meu Senhor, se eu não tenho tempo para o meu Senhor? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero ter. Eu já te falei aqui, antes do ter, vem o ser. Você teria que ser homem de Deus, teria que ser mulher de Deus, teria que ser jovem de Deus, teria que ser uma pessoa de comunhão com o Espírito Santo, porque aí sim você vai ter. Amém, Jesus?
Na regra de Deus, o ter não vem antes do ser, não, irmãos. Ele vem depois de ser. Como que a pessoa, ela quer, bom, eu quero ser abençoado, eu quero conseguir aí uma vida melhor ao lado de Deus, mas eu não tenho tempo para o meu Senhor. Eu não oro. Ah, pastor, o senhor tem que entender que meu tempo é corrido, eu trabalho. Outro dia eu ouvi isso de um cidadão. O senhor pode orar a hora que quer, eu posso orar a hora que quer. Só para você ter uma base, tem dia que 3 horas da manhã, enquanto a maioria de vocês estão dormindo, eu estou de joelhos dobrados, porque eu não tenho tempo de orar, ou às vezes, um outro horário. Eu faço o rádio relógio lá da minha casa, me acordar 3 horas da manhã, eu corto o meu sono. Isso não interessa a hora que eu fui dormir. Porque eu sei que se eu não fizer isso depois, eu não vou ter tempo naquele dia de orar. Então eu oro antes. Eu tenho que ter tempo para Deus, irmãos. Você acha que você vai convencer a minha pessoa dizendo para mim que Deus que te dá 24 horas por dia, dessas 24 você não teria uma para dar a Ele? Você tem uma para assistir filme, para não sei o quê, para ficar unido com não sei com o quê, para bater papo, para namorar, para sair, para assistir aquela novela nojenta, imunda, que ensina tudo que não presta para você dentro da tua casa, a trair, a ser mentiroso, o homossexualismo, tudo que não presta, ensina lá para você. E você vai falar para mim que você não tem tempo para Deus? Eu te garanto uma coisa, meu irmão, se você não convence a mim, muito menos ao Espírito de Deus. Ele disse, fortalecei-vos no Senhor. Se o teu pai tivesse deixado para você, teu pai lá, o material, o físico, um testamento, que ele morreu, deixou não sei quantas casas em Bragança, uma fazenda, gado, uma conta bancária farta, eu garanto para você, meu irmão, você já teria lido de alguma forma esse testamento que foi a você deixado. Agora esse aqui, ó, que eu estou apontando para você, chamado-se Bíblia Sagrada, que é o testamento que diz respeito à tua vida, ao viver, tanto espiritualmente quanto materialmente, a maioria de vocês não conhece. E o seu arqui-inimigo, Satanás, conhece ela todinha, irmãos. Não dá para entender isso. Ele disse, fortalecei-vos no Senhor. Não existe outra maneira de eu me fortalecer no Senhor, se eu não pegar a Bíblia para ler. Hoje você tomou café, você almoçou, você vai jantar, você deve ter comido, sei lá, alguma coisa à tarde, eu não sei quantas refeições você já fez até agora. Mas para o teu espírito você não tem dado nada, ele está fraco, ele está abatido. O ler Bíblia é alimentar o meu espírito. O dobrar o meu joelho e tirar aquela 1 horinha, isso miseravelmente falando. Eu estou muito miserável, só vou tirar 1 hora com Deus, certo? Para falar com o Senhor, para estar em comunhão, para chegar para Deus e contar para Deus os meus problemas, para dobrar o joelho e falar, Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando. Eu sei que o Senhor sabe. E a Bíblia diz que quando você vai orar, até o que você vai pedir, Ele já sabe, porque é Ele que te induz à oração. Amém, Jesus? Mas Deus, eu vou falar com o Senhor. Meu irmão, aprenda uma coisa, todo pai gosta de ouvir a voz do filho. Imagina o teu filho ficando com você 1 mês, 15 dias, sei lá quanto tempo, sem falar contigo, sem olhar na tua cara. Ah, pastor, não daria certo. Pois é, não dá certo também em relação às coisas de Deus. Amém, Jesus? Eu tenho que me fortalecer, irmãos. Eu preciso de forças. Olha o que diz aqui no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais fazer o que, irmãos? Resistir. Eu não ouvi, igreja. Resistir. Quando? No dia mau. Ele vem. Ele vem. Eu sempre digo para vocês que se você está pensando que Satanás, ele não tem poder, ele é destruído, ele é derrotado, ele é fracassado, ele é nada, irmãos. Mas não pense você, que com tudo isso que eu te falei, que ele é burro em relação
a destruir, porque você está tratando diretamente com o Pai, o inventor, o criador da própria destruição. É Ele. Ele sabe o tempo que Ele vai esperar, Ele sabe o momento certo de dar o bote na tua vida, Ele sabe exatamente aonde Ele vai agir contra você. Você tem que estar fortalecido. Amém, Jesus? Fortalecei-vos no Senhor. E como é que termina o versículo, irmãos? E o que é a força do poder de Deus? Onde está isso, irmãos? Aonde eu arrumo a força do poder de Deus? Bom, eu preciso dessa força do poder. Aonde eu consigo ela? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. O profeta disse: meu povo está sendo destruído por uma única coisinha só. Lhe falta o quê? Conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus. Vem o mal, o que você faz? Você arranca cabelo, você desespera, né? Você quer tomar decisões que não quer dizer nada com a palavra de Deus, no envolvimento da palavra de Deus. Você quer fazer coisas que realmente estão fora da palavra do Senhor Deus. Mas por quê? Porque você não conhece a verdade. Você conhece até outras coisas. Ou você tem até algum conhecimento de como alguém um dia, pela direção própria, pela vontade própria, agiu quando talvez passou o que você está passando hoje. Mas o Senhor disse claramente: sem mim nada podeis fazer. Não é sem o conhecimento do outro, não. É sem o conhecimento da palavra de Deus. Você está em Efésios. Depois de Efésios vem Filipenses. E depois de Filipenses vem o livro de Colossenses. Capítulo de número 1. Versículo de número 11. Então vamos lá, como é que começa a primeira palavra aí? Corroborados. O que é corroborados? Hein? O que quer dizer a palavra corroborados? No verbo transitivo é forças, no prenominal, irmãos, é fortalecer-se. Pronto. Corroborados quer dizer fortalecendo, me fortalecendo, ou sendo fortalecido, ou buscando forças. Amém, Jesus? Então ele começa dizendo: corroborados em toda o quê? Fortaleza. Quem é que te guarda? Quem é que te protege? Quem é que olha por você, pelo teu lar e pela tua família? Então ele começa dizendo o seguinte: você tem que se fortalecer em toda a fortaleza, você tem que se fortalecer em Deus, você tem que buscar forças, é no lugar certo, meu irmão, e talvez você esteja buscando no lugar errado. A força de Deus você busca onde? Na palavra de Deus. Eu estou extremamente necessitado, já não sei mais o que eu faço da minha vida no que diz respeito a isso aqui ou aquilo ali. Tá bom, Deus, fala comigo, me dá uma palavra, me mostra. Pastor, a destruição é grande. Segura onde você está, que depois nós vamos voltar aí. Vai lá no Salmo de número 68, versículo 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. Olham bem, o nosso Deus, na minha Bíblia está assim, está afirmando que Ele é afirmativo, não é um dos, não, fora Ele não tem, é Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém, Jesus? Então olham bem, o nosso Deus é o Deus do que, igreja? Da salvação. É aquele Deus que entra na situação da sua vida para resolver.
Satanás entra para matar, para roubar e para destruir. Ele entra para solucionar o problema. E olha como termina. E a Jeová, o Senhor, pertencem, olham bem, hein? Pertencem as saídas para escapar da morte. Pertencem a saída para escapar da morte. O que pertence para mim escapar? A quem pertence a solução para mim escapar da morte? Pertence a Deus. Está aqui, ó. É a palavra dele. Amém, Jesus? Volta lá onde nós paramos. Colossenses capítulo 1, versículo 11. Corroborados, fortalecidos, ou se fortalecendo, ou estando fortalecido, em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, com alegria, com felicidade, irmãos. Amém, Jesus? Você só está sofrendo ou padecendo na tua vida porque você quer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ah, pastor, mas Deus poderia estender as mãos dele, me ajudar, me abençoar. Mas o que você tem feito para se ajudar? O que você tem feito na tua vida para ser ajudado por Deus? Qual é o passo que você tem dado por Deus? Você acha que isso aí vai até quando na tua vida, irmãos? Eu preguei a semana passada da decisão certa de uma mulher, uma prostituta do passado, chamada-se Raabe, que escondeu os 2 espias no telhado da casa dela, quando eles entraram para espiar em Jericó, certo? E que foi guardado ela, família, bens dela, tudo. E aí você vai lá no primeiro capítulo do livro de Mateus, na genealogia de Jesus, Jesus descende dela, irmãos. A decisão certa. O que falta para você tomar a decisão certa? E você sabe qual é a decisão certa na sua vida, meu irmão? Aquela conversinha que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, quem já leu a Bíblia. Você tem que nascer de novo, meu irmão, da água e do Espírito. É se converter, é entregar a tua vida a Jesus. Amém, Jesus? Você não tem que ficar comendo das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Você tem direito a sentar na mesa com o seu Senhor e desfrutar do banquete do Pai. Mas você tem que se entregar a Ele. Você tem que fazer verdadeiramente o que é certo perante. Bom, pastor, eu faço o que é certo. Mas peraí, você faz o que é certo no que você acha? E você acha que Deus vai concordar com essa vidinha bandida que você está levando? Porque você acha que é certo? Não, mas o senhor tem que entender que eu venho na igreja. Meu irmão, é outra coisa que não quer dizer absolutamente nada. Aí eu venho na igreja. O que muda isso, irmãos? Eu venho na igreja. Aqui entra todo mundo, irmão. Aqui entra lascado, abençoado, desorientado, encurvado. Entra tudo aqui. Vir à igreja, qualquer um pode vir. E eu já te falei que a diferença está na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida. Fortalecei-vos no Senhor. Aí o irmão não tem tempo para Deus. Aí eu tenho tempo para ir para bagunça. Eu tenho tempo para ir para balada. Eu tenho tempo para ir para um monte de lugar, né? É um monte de lugar por aí. Eu tenho tempo para sair, eu tenho tempo para passear. Tenha, mas tenha em primeiro lugar tempo para Deus, irmãos. Amém, Jesus? Primeiro lugar, tenha tempo para Deus, para o Espírito de Deus. Dê a Ele um lugar na tua vida. Não, eu preciso conseguir, eu tenho que trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar as contas. Meu irmão, quem é de Deus faz pouco e ganha muito.
Quem não é de Deus faz muito e ganha pouco. Pronto, já te falei isso umas milhares de vezes dentro da igreja. Certo? Vi, disse o Senhor, príncipes que andavam a pé e servos que andavam a cavalo. Então, se eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, Deus vai resolver o problema, vai solucionar, vai me dar condições, vai estender a mão dele, vai me abençoar, vai tudo na minha vida. Mas eu tenho que estar aqui, ó. Volta lá em Efésios 6. Fortalecei-vos, no demais, irmãos meus, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor, e aonde mais, irmãos? E na força do seu poder. Buscar esse poder, buscar essa grandeza de Deus, irmãos. Você tem que pegar a religiosidade e colocá-la de lado. Falar, eu não quero ser religioso, eu quero ser homem ou mulher de Deus. Religioso, essa porcariada toda que você vê por aí, e o mundo está cheio de religioso e cada dia fica pior. Quando a pessoa para e ela coloca dentro dela o compromisso com Deus, senão, peraí, eu vou tirar um tempo para ser um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura. Ele não deveria procurar. Deveria ter nos meus lábios todos os dias, Senhor, eis-me aqui. Pai, eu estou aqui. Quantas vezes eu dobro o meu joelho, meu irmão? Eu preciso às vezes sair e ir no banheiro, lavar a cara com água gelada. Porque senão eu não consigo acordar. E eu falo com Deus, Deus, eu estou cansado. Se o Senhor não entrar na minha oração aqui, eu vou dormir de joelho, Senhor. Então me ajuda. A hora que eu vejo, passou 1h30, 2 horas, e eu estou lá orando, e bendito seja Deus, não dá nem vontade de sair da presença dos Senhor, irmãos. Mas eu preciso disso, irmãos, para me manter de pé, para me manter em união com meu Pai, porque aí eu sei que em união com meu Pai eu vou orar e a bênção vai acontecer, eu vou clamar e serei ouvido por Ele, irmãos. Amém, Jesus? Eu vou falar, Deus, eu preciso, e Ele será o socorro bem presente na hora da angústia, quando ela vier, no dia mau, quando o capeta tentar perturbar. Ele vai tentar, pastor, ele vai entrar, não, ele vai chegar até perto, irmãos, mas ele não vai poder tocar num fio de cabelo da minha cabeça, porque nada meu pertence a Satanás. Meu corpo é templo do Espírito Santo, minha cabeça é de Jesus, os meus pensamentos são dedicados a Ele, o meu falar, o meu ouvir, o meu enxergar, tudo tem que ser conforme a vontade do Senhor, e que Ele fale mais ao seu coração. Porque esse é o recado que eu tenho para você. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, as armadilhas astutas, espertas. Ele não é burro não, irmãos. Para destruir ele sabe o que ele faz. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, que é a palavra, que é a comunhão, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficar firmes. Não deixe o dia mau, irmãos, te pegar não. Porque o dia que ele vier te pegar, ele acaba contigo, se você não estiver bem na presença do Senhor. Não se esqueça disso aqui, olha. Salmos, que eu li para você. 68:20. O nosso Deus é Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte, irmãos. A saída para você escapar desse mal está aqui, ó, em Deus. Diga graças a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu tenho a certeza, meu Deus,
que as saídas para escapar da morte pertencem ao Senhor. Elas estão em tuas mãos. Somente o Senhor tem a saída certa para cada um de nós, segundo aquilo que enfrentamos, as barreiras e as muralhas, Senhor. Talvez alguém esteja dizendo: Pai, o gigante se levantou, mas ele cai, meu irmão. Gigante foi feito para ser derrubado, ele cai. É só você pegar a pedrinha certa, que é a palavra de Deus, e arremessar contra ele. O inferno não é só Satanás, não, é o inferno inteiro. Eles não aguentam um mínimo confronto com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus é o nosso auxílio. Ele é a força da nossa vida. Ele é aquele que nos ajuda, que nos mantém, que nos sustenta. Oh Jesus, olhe por estas vidas, Senhor. Olhe por cada homem, mulher, jovem, criança, casal e família que aqui estão. E não deixe estas pessoas se perderem, meu Deus, na confusão da sua própria mente. Mas que elas estejam enraizadas na tua palavra, no teu poder, Jesus. Meu Deus, eu abençoo a todos que aqui estão. Eu abençoo a todos estes que participam comigo, aonde quer que estejam neste momento. Que a tua bênção e a tua luz, Senhor, seja colocada sobre a vida deste povo, para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Diga graças a Deus e vamos aplaudir ao Senhor bem fortemente, irmãos. Bem forte, igreja. É para Jesus. Amém? Coloque em prática a palavra de Deus. Não deixe o que você ouviu se perder, não. Tá? Eu vou usar aquilo que eu aprendo na igreja, é o que eu vou usar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e quantas vezes forem necessárias daí por diante, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Esse é o recado de Deus para a tua vida, tá bom?